11 horas e 9 minutos e, de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, o uso de carros e motos aqui em Goiânia aumentou de 35% para 59% entre ali os anos de 2000 e 2019. Mas, em contrapartida, a utilização do transporte coletivo diminuiu de 35% para 17%. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Miguel Ângelo, que é fundador do Mova-se, Fórum Nacional de Mobilidade. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui à TV Brasil Central, Miguel. Bom dia, muito obrigado, Matheus. Essa pesquisa, né, ela traz um reflexo da situação de Goiânia, mas ela tem uma pequena falha de compreensão, porque o que ela olhou? Somente para Goiânia de forma isolada. Ela não olhou os impactos da região metropolitana. E o que nós acabamos, né, percebendo e temos visto? Que parte da população de Goiânia migrou para as cidades ao entorno, Goianira, Trindade, Senador Canedo. Então, quando você faz esse estudo olhando somente para Goiânia, você consegue perceber que há essa maior, né, motorização da população. Mas, em contrapartida, o pessoal também das outras cidades, há uma maior dependência do transporte público. Então, essas afirmações da CEPLAN, elas, né, olharem para Goiânia de forma isolada, pode provocar um planejamento errado. Principalmente porque, e nós vimos na entrevista, falando a questão da microacessibilidade e tudo, mas não está levando em conta os milhares e milhares, né, de goianos, né, da região metropolitana que entram na cidade. E transporte, né, o transporte público, ele é um reflexo. Porque ninguém se transporta porque quer, ele tem algum destino. E ele é casado muito com o planejamento urbano. Então, pensar em transporte, agora deu o exemplo dos corredores, né, de linhas circulares, de forma isolada, com a apropriação do espaço, e sem uma discussão metropolitana, Goiânia vai continuar tendo cada vez mais problemas. Agora, Miguel, os pontos principais aí, o que levou essa diminuição do uso do transporte coletivo? Será se é por causa do conforto, da qualidade do transporte, também esse aumento do uso de carros e motos, a pessoa querer chegar mais rápido no trabalho, não depender ali do ônibus, porque alguns ônibus atrasam, ela acaba chegando atrasada ali no trabalho. Quais seriam esses pontos principais aí que refletem nessa pesquisa? Então, tem como eu falei, a questão da metropolização, tem a qualidade, né? O transporte individual, ele apresenta uma qualidade melhor do que o transporte público, né? Ele te deixa porta a porta, você tem uma acessibilidade maior, né? Você tem um alcance maior da cidade. Os investimentos públicos, né, principalmente, né, da Prefeitura de Goiânia, foram maiores na melhoria para o transporte individual, viadutos, a questão de espaços maiores para estacionamento, mudança de conversão. É para melhorar o tempo de deslocamento do carro, não é para o transporte público. E também há um crescimento da questão do poder aquisitivo de Goiânia. Então, o que faz também a população de Goiânia ter mais acesso e mais condições de adquirir o seu carro. E uma vez que o ônibus fica preso no trânsito, é lento, tem uma qualidade ruim, uma frota envelhecida, essa migração vai sendo cada vez mais, ela acontece cada vez mais forte. E para quem está acompanhando a nossa entrevista aqui com o Miguel, pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 32017720. Mande aí a sua participação, fala o que você está achando do trânsito aqui de Goiânia. Mande a sua participação que eu quero ler aqui no Jornal Brasil Central. E Miguel, eu queria que você destacasse quais os principais desafios no trânsito aqui de Goiânia. Porque todo dia tem matérias, tem reportagens sobre os problemas do trânsito aqui de Goiânia. Eu queria que você destacasse os principais desafios que o motorista enfrenta aqui nesse trânsito de Goiânia. O motorista, especificamente de Goiânia, é a falta de sincronização semafórica. Esse é um dos piores problemas, né? Aqui em Goiânia a gente fala que tem uma onda vermelha, não uma onda verde, você sai de um vermelho e outro vermelho. Excesso de conversões à esquerda, falta de comunicação
entre a população, né, e o poder gestor. Então, sempre que você tem uma obra, tudo, não há um aviso. Os motoristas são pegos de surpresa, Sim, muitas das vezes, né? Até os moradores da região são pegos, né? Essas mudanças que tiveram no Jardim América foram traumáticas, agora tem no Novo Mundo, né? A obra do BRT. Então, assim, o trânsito parece que ele está abandonado em Goiânia. E ainda tem um outro agravante. Pensar Goiânia sem conversar com Aparecida e com os outros municípios, também você não vai chegar num lugar. Porque vem carro de todos. Porque para a população não faz diferença se é Aparecida, se é Goiânia, se é Trindade, não tem divisa os municípios. Eles moram um, trabalham no outro, estudam. Então falta, né, por parte de Goiânia, liderar, né, uma discussão metropolitana e também melhorar internamente. Goiânia ficou quantos meses sem ter um secretário de mobilidade? O secretário de Finanças ocupou, né, de forma interina. Então falta muito ainda. Agora, Miguel, quais seriam aí as políticas públicas, as principais obras que poderiam resolver esses problemas aqui que hoje a gente enfrenta na capital? O investimento na priorização para o transporte público, para dar mais velocidade, para o transporte ser mais competitivo, conseguir terminar a obra do BRT Norte-Sul, a requalificação do Eixanguera, os corredores que estão no plano do diretor da cidade, uma política mais clara de circulação, de priorização viária, né, uma modernização dos semáforos, uma política de estacionamento, nas vias principais, né, não ter uma via, né, dedicada aos carros parados, mas sim as vias paralelas ou transversais, deixando as vias principais uma maior fluidez. Então, em Goiânia falta muito planejamento. E o pior, não é só dessa gestão. Isso é algo que vem ao longo dos anos. Agora tem aquele outro lado também, que é o lado do motorista, né? Porque, claro, a gente cobra o poder público, mas também tem um motorista que, às vezes, fica estressado ali no trânsito, né? Trabalhou o dia inteiro, está cansado voltando para casa, acaba ali dando uma fechada em alguém, ou entra em alguma rua ali que não tem saída, às vezes uma rua apertada, e acaba gerando acidentes. Eu queria que você destacasse também essa compreensão do motorista, né? Essa sensibilidade do motorista, essa consciência para que o trânsito possa fluir aqui também na capital. A questão do motorista é muito interessante, né? E é difícil falar porque em algum momento nós também acabamos sendo motoristas, passamos por essa situação, mas sim, tem que ter uma melhor campanha, né? Uma campanha pública de educação no trânsito, né? De informação, porque uma questão que estressa no trânsito é você não saber o que está acontecendo. Então, às vezes tem uma obra e aquilo ali trava toda uma pequena região e aquilo ali estressa o motorista, porque ele não sabe como sair, se sair. Os aplicativos, né, de Waze, né, o Google, eles nos ajudam, mas eles nos estressam, porque eles acabam desviando todo mundo de um lugar para o outro, fazendo algumas manobras para você tentar ganhar um ou outro tempo, e aquilo ali também gera, né, um problema grave em Goiânia: falta de sinalização vertical e horizontal. Você não tem uma demarcação clara das faixas, você não tem uma demarcação clara do sentido de via, muda as vias, mas a demarcação no chão não está coerente com a placa. Então isso gera estresse também. Então o motorista tem que saber que no trânsito, né, ele é uma engrenagem de um sistema, e se tiver um problema nele, ele trava todo mundo, mas também esse abandono que o trânsito tem faz com que o estresse aumenta, né, a sensação de tempo perdido. Então, isso é muito ruim. Inclusive, tem participação aqui do nosso telespectador, o professor Djalma Oliveira, ele colocou aqui pra gente: o maior problema do trânsito em Goiânia são os viadutos, que na verdade são rótulas suspensas. Os engenheiros conseguem colocar semáforo num viaduto. Uma vergonha, gastam milhões e são obras inúteis. Eu queria que o senhor comentasse essa questão dos viadutos aqui em Goiânia, quais são os principais problemas que a gente tem enfrentado nessa questão dos viadutos. Então,
pegou o professor Djalma, né? Professor Djalma, participação aqui foi do nosso boa WhatsApp. a pergunta dele, porque nós temos realmente a lógica nossa de trânsito. Porque qual que é a lógica do viaduto? Você pegar uma interseção e colocar ela em desnível. Mas em Goiânia nós temos o hábito de permitir todos os movimentos. Então ela acaba também, por causa das alças, né? Os tempos semafóricos, você não conseguindo... como você libera todos os movimentos, com aquela mesma quantidade de veículos, você continua travando. Em Goiânia, a falta de um plano claro de circulação, você não sabe qual que é o lado, qual que é o sentido dominante, é norte-sul ou leste-oeste. Então, quando tem um cruzamento entre uma 85 e T9, 85 e T63, quem tem mais prioridade de tempo de verde? E como você possibilita vários movimentos, porque... Nós não temos a cultura de fazer um balão de quadra, de ter uma outra forma de fazer o movimento à esquerda. O que faz? Você perde tempo parado, para deixar um lado girar, entrar principalmente à esquerda. Então, você usa 4 tempos no semáforo, isso acaba travando. Então, o que era para ser uma estrutura para gerar mais fluidez, como você quer permitir ainda todos os movimentos, você gera um maior tempo de vermelho, mais carros parados, congestionamento e assim fica nessa situação. Realmente, tem mais uma participação aqui, o Emerson colocou o seguinte: é muito simples, tem que construir viadutos, colocar semáforos, tem que ter educação no trânsito, mas a estrutura da cidade está péssima, muito serviço mal feito nas ruas, sinalização ruim e muitas outras coisas, né? Realmente, as pessoas precisam ter também essa consciência, tem algumas obras sendo realizadas e precisam também ter uma consciência para que o trânsito possa fluir melhor. Quero agradecer aqui a sua presença, Miguel Ângelo, que é fundador do Mova-se, Fórum Nacional de Mobilidade. Muito obrigado pela participação. É um prazer recebê-lo aqui na TV Brasil Central. Muito obrigado e até mais. Tenha um bom dia.